Quadratura do círculo. Utilizando régua e compasso, iremos obter um quadrado que possui a mesma área deste círculo. Para tanto, construímos um círculo de raio r e comprimento 2πr. Sabemos em notação moderna que a área do círculo é dada por πr ao quadrado. Então, com o auxílio de duas retas perpendiculares que já foram traçadas, vou transportar o meu raio como uma altura e o comprimento dessa circunferência como a base de um triângulo retângulo. Vou então desenrolar essa circunferência ao longo da minha semirreta. Possuímos então um triângulo de base 2πr e altura r. A área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2, ou seja, 2πr vezes r sobre 2, encontrando então uma área de πr ao quadrado. Mas não é um triângulo, nós queremos chegar num quadrado, portanto vamos para mais um processo. Construindo então as retas paralelas à base, na distância da altura, e paralela à altura na distância da base, nós podemos fechar este triângulo formando um retângulo. E este retângulo possuirá, então, duas vezes a área do triângulo, portanto, duas vezes a área do círculo. Se for traçada, então, a mediana nessa altura, encontrarei, então, uma reta, também paralela à base, que cortará esse retângulo ao meio. Eu encontro, então, um novo retângulo que possui como base 2πr e altura r sobre 2. A área deste novo retângulo será dada por 2πr vezes r sobre 2, ou seja, πr ao quadrado, como no meu círculo. Agora eu preciso transformar este retângulo em um quadrado. Com uma semirreta, eu transportei os comprimentos 2πr e r sobre 2, obtendo um novo segmento maior. Primeiramente, vamos encontrar o ponto médio desse novo segmento e traçar, então, uma semicircunferência que possui como raio essa distância média. Se eu tenho os pontos A, B e C, eu posso transmitir esta distância num ponto C', equidistante de raio sobre 2, para traçar a altura em cima deste ponto. Esta altura cruza a semicircunferência em um ponto, que eu posso chamar de ponto H. Neste ponto, posso traçar um triângulo. E esse triângulo, ele vê quem? Ele vê o diâmetro da circunferência. Posso concluir, então, que o triângulo neste ponto H possui uma abertura de 90 graus. Este tamanho H equivale, então, à altura deste triângulo. Com as relações métricas do triângulo, posso, então, dizer que H' ao quadrado é o produto de suas bases, ou seja, 2πr vezes r sobre 2, encontrando H' ao quadrado igual a πr ao quadrado. Tirando a raiz, esse h equivale então a r raiz de π. Então, com este comprimento h', eu consigo traçar um quadrado de tamanho h'. E a área do quadrado é o seu lado ao quadrado, no nosso caso, h ao quadrado. Então, a área deste quadrado construído é πr ao quadrado, a mesma área daquele círculo. Mas este trabalho é sobre o volume, não é mesmo? Então vamos tridimensionalizar isso daqui. Meu círculo agora é uma esfera de raio R e meu objetivo é encontrar um prisma de base quadrada que possua o mesmo volume desta esfera. Em notação moderna, nós temos que o volume da esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. O primeiro passo será então construir um cone de mesmo volume da esfera. O volume do cone é 1/3 da sua área da base vezes a altura. Se eu construir então um cone que possui como base um círculo de raio R e altura 4 vezes o tamanho do raio, 4 R's,
eu consigo então um cone com o mesmo volume da minha esfera. Ou seja, 1/3 de πr² vezes 4r. Eu garanto que este cone tenha o mesmo volume da esfera. Pelo princípio de Cavalieri, se eu mudar o formato dessa base, mantendo a sua área, eu consigo encontrar um sólido de mesmo volume. Então, como eu sei transformar um círculo num quadrado de mesma área, eu realizo essa transformação. Então, meu cone pode ser modificado para uma pirâmide de base quadrada, que possua como base a área πr² e altura 4r. O volume da pirâmide continua sendo um volume de 4/3 de πr². Então, esses três sólidos geométricos apresentam o mesmo volume. O volume de uma pirâmide é dado por 3 vezes o volume do prisma que a contém. Se eu fechar um prisma com a mesma base daquele círculo e a altura 4r, eu vou ter um prisma que possui 3 vezes o volume da minha pirâmide. Posso então dividir aquela altura em 3 partes iguais, obtendo um prisma de base quadrada que possua o mesmo volume de uma esfera. Com o auxílio de uma semirreta, transporto meu tamanho 4 raios. Faço uma reta suporte e nesta reta suporte marco 3 distâncias iguais e aleatórias com o compasso. Uno os últimos pontos com uma reta e traço nas minhas marcações retas paralelas a esta. Posso garantir então, através das proporções do Teorema de Tales, que estas 3 retas dividem a minha base 4r em 3 tamanhos iguais. Portanto, cada tamanho equivale a 4 raios sobre 3. Posso então construir um prisma de base quadrada que apresente como base a mesma área do círculo de πr², altura 4 raios sobre 3. Sabendo que o volume do prisma é dado por área da base vezes altura, tenho então para este prisma πr² vezes 4/3 de raio. Seu volume então é de 4/3 de πr², o mesmo volume da esfera. Com o meu raio tridimensionalizador, obtenho então estes dois sólidos de mesmo volume, utilizando apenas régua e compasso.